Olá pessoal, Alex Irreal da revista Jocara. Pessoal, é o seguinte, nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, tá? Que está acontecendo aqui na cidade de Jocara. Claro que não é todo mundo que está passando por essa situação, mas como nós temos duas situações já aqui na revista Jocara, então a gente deduz, né? Claro que a gente não pode dar certeza, mas que pode haver outras pessoas que estão com dificuldade de receber leite essencial. Nós temos uma mãe que fez um vídeo em fevereiro, tá? Falando sobre isso. E agora nós temos nesse mês 4 de 2026 mais uma mãe, né, que também está passando por essa dificuldade. O valor desses leites não é barato, tá? Como é desta última mãe, R$ 300 para alimentação. E todos os dois são importantes para as duas crianças. A de agora tem 4 meses. Então, assim, não está tendo esse suporte da prefeitura para poder estar tendo leite. Eu convidei o Padre Antônio, tá? Ele vai se apresentar aqui para vocês, tá? Para a gente estar falando sobre esse assunto, sobre uma coisa muito importante que é o direito à saúde, tá? Um direito fundamental, né? Então, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, é algo que tem que ser resolvido, pessoal. Você entenderam, pessoal? Não tem esse negócio assim, não temos dinheiro, não tem onde tirar. É algo que a prefeitura tem que dar um jeito, porque é direito fundamental, tá? Então, a saúde é um direito, tá? Então, uma criança, né, vamos supor, a mãe não tem condição, essa criança não pode ficar sem o leite. É claro que a mãe está dando um jeito, tá? Mas por custar aí R$ 300, olha, eu nem imagino como a outra mãe, né, que apareceu primeiro, né, que tá ela fez vídeo em fevereiro, tá? Mas não que começou em fevereiro o problema, tá? Então o que acontece? A gente pensa assim, como que essas pessoas elas estão resolvendo, pessoal? Porque realmente é saúde, certo? Tem que dar o leite, tem que estar para alimentação, para a saúde, né? E não está tendo suporte da prefeitura, da Secretaria de Saúde. Então o que está acontecendo? Então a gente está começando agora a convidar pessoas para participar aqui da revista de Jocara. Então, dependendo do ponto, né, de assunto que a gente vai falar, como a gente vai falar sobre leite essencial, mães atípicas, autismo, sobre leite para a saúde, principalmente de uma criança, duas crianças, né? E uma delas tem 4 meses. Tá, tô convidando aqui o Padre Antônio, tá? Ele vai se apresentar para quem não conhece, tá? E a gente vai estar batendo um papo sobre isso, que é um assunto que tem que ser debatido, né? Tem que ser trazido aí aqui na sociedade, para que a gente possa chegar aí a uma resposta que por enquanto não tem. Por que, que a Secretaria de Saúde, que está aí como prefeito, o prefeito Leonildo, né, não está resolvendo este assunto para todas as pessoas, tá? Como eu falei, não estamos falando que é todas, mas se existem pessoas que não estão recebendo, isso é um problema, tá bom? Então vamos ouvir aí o padre aí, o nosso convidado aí, para falar sobre esses assuntos. A gente vai falar sobre pessoas que têm tratamentos, fazem tratamento de saúde mental, que são pessoas em situação de fragilidade, vulnerabilidade. O padre vai estar sempre acompanhando, né? Quando a gente tiver oportunidade, esse tipo de assunto aqui na revista de Jocara. Então vai ser mais de um vídeo, tá? Sobre o assunto do leite, porque é um assunto bem importante, então não tem como a gente estar abordando em apenas um vídeo, tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer mais de um vídeo sobre isso, com a participação aí do Padre Antônio, tá bom? Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos conterrâneos do município de Jocara. Eu vos saúdo afetuosamente com meu mais cordial abraço, as minhas mais humildes orações por cada um de vocês, na certeza de que o nosso município ele precisa de um crescimento. Agradeço em especial ao amigo Alex Real, que tem prestado um serviço maravilhoso através da sua revista Jocara, no qual eu acompanho sempre. Todas as edições da revista eu tenho acompanhado. Pois bem, Alex, meu forte abraço a você, um abraço para todo o povo ocarense. Eu sou Padre Antônio, nascido
na comunidade de Novo Horizonte, aí no município de Ocara. Todo mundo sabe quem sou, né? O Antônio José, né? Que era missionário ali naquelas comunidades de Novo Horizonte, Acampamento, Serragem, Lagoinha, Baixa do Miguel, Baixa Grande. Todo esse povo tem até comunidades que cresceram praticamente fundada pelo Padre Antônio. Na época era apenas um missionário ali naquela região, né? Então ali Serragem, Acampamento, Baixa do Miguel, Lagoinha, Serrote de Cima, Serrote de Baixo, todo esse povo me conhece, né? Aquele missionário que era, como eu vou dizer para vocês, meio que revolucionário, né? Tínhamos ali os nossos ideais. Em Acampamento nós tínhamos um grande grupo de jovens ali naquela região, né? Depois acabou findando-se porque a semente precisa ser plantada, precisa ser regada, precisa ser adubada, e quando não se há esse adubo, infelizmente a planta ela não floresce, né? Então vamos lá, meu querido Alex, né? Depois disso, né, tive também um programa de rádio aí no município de Ocara, né? Na rádio, na época era o prefeito, era o senhor Pedro Cândido de Oliveira, e no qual devo muito a ele na questão da gratidão, né? Pedro Cândido, que sempre me ajudou quando prefeito a estar no seminário. Teve até uma época na qual eu fui com ele para a inauguração daquele açude batente que fica lá, que fica em Ocara também. E então, na época, o Pedro Cândido de Oliveira, eu era missionário, morava na comunidade de Serragem. O Pedro Cândido, ao passar na minha residência, perguntou se eu queria um programa de rádio. E eu tinha um programa de rádio, chamava-se Juventude Missionária, que ia todo domingo do meio-dia às 13 horas. Era maravilhoso aquele programa de rádio que eu tinha, e foi uma grande oportunidade de levar a palavra de Deus. Chamava-se Juventude Missionária, que chegava em todos os lares naqueles domingos. Um abraço especial mandava sempre ali para Dona Lainha, a mulher do seu José, que tem grande comerciário aí, entre tantas e tantas pessoas nas quais acompanhavam diariamente o programa, semanalmente, o programa Juventude Missionária. Veja bem, depois vim para o seminário, fui para fazer uma experiência no Seminário dos Redentoristas, depois saí, fui para os Agostinianos Recoletos, e depois, né, em 2008, me ordenei sacerdote. E desempenho um trabalho fundamental aqui na paróquia São João Batista, em Águas Belas. Trabalho esse que é fruto de dedicação, de suor, enfim. E por cá estou, né? Mas sempre vou ao município de Ocara, porque lá onde reside meu pai, ali na comunidade de Novo Horizonte, onde reside meu pai, né? Minha mãe já faleceu, vai fazer são 12 anos que vai fazer, né? 12 anos agora em junho, mas ainda tenho pai, ainda tenho irmã, ainda tenho irmão que mora aí no município de Ocara, no qual sempre que é possível estou indo aí fazer uma visita a esse povo que eu amo, né? Além dos meus familiares, tem também os meus amigos, nos quais a gente deixa, né? Afinal de contas, é necessário muitas vezes nós abrirmos mão de algo para que possamos crescer. Não crescer pessoalmente, mas crescer para o reino de Deus. Esse reino de amor, de justiça e de paz, tá bom? Então, minha gente, essa é a minha pequena apresentação, tá? Agora vamos dar início, de fato, ao tema que será abordado durante essa entrevista ao meu amigo Alex Real. Então, pessoal, agora que nós conhecemos o Padre Antônio, né? Eu conheço, a gente fala sobre política, a gente fala sobre a cidade, a gente dá opinião, a gente conversa, né? E aí eu convidei ele, né, para estar participando aqui da revista de Ocara, tá? Para poder estar falando, né, sobre assuntos de mães atípicas,
autistas, pacientes de tratamento de saúde mental, também. Então, para iniciar a participação dele aqui na revista de Ocara, né, eu convidei aí para ele, a gente tá falando sobre esses dois casos que temos aqui, tá? Eu sei que são mais pessoas que passam por essa situação, mas que a gente vai pegar esses exemplos, tá? Então, uma criança que precisa de leite essencial, né? A mãe que a gente já falou aqui, que ela fez um vídeo lá em fevereiro, né? E parece que até agora não resolveu nada. Uma criança que precisa de leite essencial em Ocara e a situação não resolve. E também falar a respeito dessa mãe que apareceu agora, tá? Que o leite custa mais de R$ 300, que ela não tem condições, né? Mas o que acontece? Ela tem que comprar, né? Porque senão realmente a criança, ela mandou uma mensagem aqui para a revista de Ocara com a seguinte frase: nada ainda. Ela teve que comprar, né, outra lata, senão, né, a filha dela já era desnutrida de tanto esperar esse leite, porque realmente é algo que como que eu vou dizer? É semanal, entendeu? Então não tem como esperar, pessoal. Você entendeu? É alimentação. É uma criança. Veja bem, nós estamos falando aqui. Eu sei que tem gente que apoia o prefeito Leonildo, ou que pensa aí, sei lá o que, para o futuro da cidade de Ocara, mas assim, estamos falando de criança. Você entendeu? Nós estamos falando de criança que precisa para se alimentar, né? Então, assim, eu queria que o padre falasse sobre isso, qual a visão que ele tem sobre isso, e imaginar que a cidade, há pouco tempo atrás, eu sempre falo isso, pessoal, colocou uma festa, a Festa das Almas, pagando muito caro para artistas estarem se apresentando, palco, uma festa, fogos, entendeu? Uma festa muito bonita, e nós chegamos em 2026, não tem leite essencial, não tem leite para alimentação de criança de 4 meses, né? Que tem que ser aí, porque a saúde é um direito fundamental, tá? Vamos lembrar isso aí, pessoal. Como eu falo sempre aqui para as mães atípicas, a cidade de Ocara, ela está vivendo a falta da aplicação da lei, né? Então muitas pessoas elas correm para lá e para cá atrás de político, mas não é isso que acontece, pessoal. É falta de aplicação da lei. Se existe uma criança de 4 meses sem leite essencial para a saúde, outra também que precisa, o que está acontecendo? Queria que o padre falasse sobre isso. Veja bem, segundo a Constituição Federal do Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, dizem que todo cidadão ele é igual perante a lei. Isso é o que nos garante a Constituição. Embora na prática, na realidade, nós sabemos que não é bem assim. Vamos tratar aqui sobre a questão das mães atípicas, dessas mães que aí estão passando por dificuldades. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 6 e 227, garante uma alimentação como direito fundamental e essencial. Ou seja, desde o nascimento da criança, aliás, bem antes, porque as mães têm a questão do acompanhamento médico através do pré-natal, que é algo que deve ser cumprido. O pré-natal da criança, o acompanhamento da gestante deve ser garantido. E, na maioria das vezes, é garantido sim. Pelo menos é o que diz o SUS, Sistema Único de Saúde. Que às vezes nós sabemos que esse Sistema Único de Saúde pode se tornar, como eu sempre brinco, seu último suspiro, né? Mas vamos lá. As crianças, elas têm esse direito a essa alimentação, uma alimentação adequada. Quando não se tem a questão dessa garantia, podemos dizer que temos a Secretaria de Ação Social dos municípios, né, que deve garantir com prioridade essa alimentação, sobretudo saber que uma mãe, ela está passando por uma dificuldade na questão de uma lata de leite custar mais de R$300, gente, vamos ser sinceros, é necessário que se haja aqui uma prudência em relação à questão da garantia dessa alimentação. É o que garante o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que tem que ver é o que a sociedade está fazendo, o que o Conselho Tutelar do município também está fazendo em acompanhamento para a garantia do direito dessa criança. Veja bem, é inadmissível qualquer
município, não me refiro aqui somente a Ocara, mas já que estamos falando para o povo de Ocara, posso dizer que é inadmissível qualquer gestão que se passar pelo município, qualquer gestor que se passe pelo município, não garantir esse direito a uma alimentação. O leite, que é algo essencial. Porém, os municípios do estado do Ceará e do país inteiro têm uma grande mania. Ao invés de garantir essa alimentação adequada para essa criança, prefere gastar com festas. Ah, mas Padre Antônio, vamos lá. Existe festa, esse dinheiro vem de uma outra emenda, vem do Ministério do Turismo, vem não sei de onde. Gente, mas quantos e quantos municípios, quantos e quantos gestores estão fazendo o seguinte: a verba vem e eles investem numa qualidade de vida melhor para os seus munícipes. É necessário que haja aqui a decência de saber o seguinte: definir o que é prioridade. A prioridade é a vida digna e uma vida de qualidade para todos. E isso não é problema somente da gestão. Isso deve ser problema das instituições religiosas, seja evangélica, seja católica, seja da Umbanda, seja religião de matrizes africanas, porque o direito tem que ser garantido. E as pessoas precisam deixar de lado o quê? Deixar de lado o seu fanatismo religioso e lutar por uma causa social. Nós sabemos que, infelizmente, no município de Ocara, assim como outros municípios, porém, não vou me atentar aos outros municípios. Nós estamos falando aqui do município de Ocara. Se tem que ter uma decência nessa participação de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Vejamos bem a situação. Nós sabemos o quanto as pessoas nos procuram para desabafar. Muitas vezes não tem um acompanhamento necessário que se deveriam ter nos CREAs, nos CAPSes. Enfim, é uma questão aqui de políticas públicas e uma gestão social. É necessário que Câmara de Vereadores, junto com a gestão, elas determinem as prioridades. Enquanto a vida não for prioridade, enquanto a garantia do direito a uma criança, a uma adolescente não for essencial para uma gestão, nós estamos ficando muito atrás. Agora, só nos vem o seguinte, gente, tem-se o quê? A questão dos fóruns de participação, temos a questão de premiação municipal e estadual. Agora, me diga uma coisa, o que de fato acontece para que essas garantias elas sejam realizadas? Olá, pessoal, Alex Real. Pessoal, o papo tá muito bom, tá legal, fala sério. E o padre vai participar mais vezes aqui, né? Vamos ter ele aí como uma pessoa que vai comentar assuntos de importância, né, para a sociedade. Eu tive que interromper, pessoal, porque é o seguinte: o Instagram, ele não permite, né, vídeos com mais de 20 minutos, tá? Então a gente tem que interromper, mas a gente vai voltar sobre esse assunto ainda, né? Ele vai continuar, a gente vai, abordar esse assunto aí. Por que se fala sobre vários assuntos, não só do leite? Porque tudo faz parte, né, do mesmo objetivo, né? E como eu falo aqui, pessoal, a questão, né, o que o cara está vivendo hoje, o que eu estou vendo hoje, né, 2026, 2025, é falta de aplicação da lei. Eu vejo muitas pessoas correrem atrás de político, mas isso não trata de quem está no poder, quem está controlando e quem está com a caneta na mão, pessoal. Isso trata da aplicação da lei. Então, muitas situações que o povo passa, quando eles entenderem o que tem ali, que cabe, né, a fiscalização da Câmara Municipal, o que cabe aí ao prefeito Leonildo, claro que ele deveria resolver esses problemas, já era para ter resolvido, tá? Mas quando não resolve, o que está acontecendo? Tem que ser aplicada a lei para que venha a ser resolvido. Tá bom? Eu sou Alex Real, essa é a revista de Ocara. Segue, pessoal, para não perder nada. E eu volto aí com a continuação, tá, da participação do Padre Antônio aqui na revista de Ocara.
E eu volto a qualquer momento, hein? Um abraço.